Olá! Hoje estamos aqui com Daniel, praticante de Dianética. Olá, Daniel, como está? Fala, Yuri, tudo bem? Joia, joia. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Opa, vamos lá. Eu sei que tem histórias interessantes aí pra gente compartilhar. Muita coisa foi vivida. Ótimo. Então tá, agora antes disso, como que era a sua vida antes? O que que você buscava? O que foi que você estava procurando e que em Dianética então você encontrou? Bom, primeiro de tudo, eu nunca me senti confortável de alguma forma, assim, como as coisas eram para a sociedade como um todo. Então, a escola não era uma coisa que eu gostava muito, eu sentia que eu aprendia coisas que eu não exatamente usava na vida. Aham, Depois, quando eu comecei a faculdade, eu nem terminei a faculdade. aham, Eu fiz faculdade de administração, ok. mas eu não consegui terminar, eu não me interessava, eu não gostava, eu não achava que o que eu aprendia eu conseguia usar nos negócios Olha. e minha vida não, de alguma forma não funcionava. Sim. Eu tive 3 empregos, 3 passagens rápidas por 3 empregos até eu abrir meu primeiro negócio, eu tinha cerca de 21 para 22 anos. Olha. E eu sempre busquei coisas que de alguma forma pudessem me dar uma... Eu entendia, sem entender, que o que eu precisava saber sobre negócios não era exatamente sobre negócios, era mais sobre a vida, eu precisava me entender melhor. Muito E eu bem. sempre fui, de alguma forma, busquei isso em algumas religiões, busquei isso em alguns tipos de terapia, e eu nunca encontrei nada. Olha. Eu nunca tinha tido nenhum ganho real, assim, algumas coisas faziam sentido e ok, beleza, mas nada que realmente me mudasse a vida. Tá, não completava ainda. Eu não completava, mas tudo bem, minha vida ia bem, eu era financeiramente estável e estava tudo certo. Aham. Eu conheci Dianética por alguns amigos, num Aham. final de semana, num feriado, onde eles me contaram da terapia e tal. Olha. E eu já tinha passado por várias tentativas e todas frustradas. Aham. Então a primeira coisa que eu fiz, que eu acho que muita gente deve fazer, isso não funciona. Aham. Isso é mais uma coisa. Sim, já tentou tantas e não deu Exato, certo, tipo, né? por que agora vai funcionar? Era o que eu me perguntava. Sim. E depois de uma certa insistência e entendendo como eles tinham ganhado algumas coisas, eu pensei, putz, isso eu nunca consegui melhorar na minha vida. Isso na minha vida nunca funcionou tão bem assim. Tipo, é melhor eu ir ver. Ok. E aí eu encontrei a Dianética, isso foi em novembro de 2013. Aham. E de lá pra cá, tipo, tudo mudou muito, 100%, Opa. muito mais de 100% na verdade. E minha Aham. vida foi dando saltos, assim, de consciência, de realização. Muito Eu fui bem. me percebendo como uma pessoa muito mais especial do que eu achava que eu podia ser. Olha, parabéns, que bacana. Conta um exemplo aí, na vida que aconteceu, uma... Cara, foi assim, quando eu conheci Dianética, a primeira coisa que eu me toquei é que algumas dificuldades que eu tinha no dia a dia, elas não eram exatamente dificuldades. Olha. Eram problemas que eu tinha tido geralmente na infância, Aham. de alguns tombos, algumas brigas em casa com os meus pais, algumas divergências, e Sim. que isso de alguma forma tinha me tornado menor. Eu comecei a me sentir menos capaz por conta de coisas que eu tinha vivido e eu não conseguia entender isso naquele momento. Entendi. E deu com as sessões eu comecei a entender exatamente o que acontecia. Olha E só. não é que alguém me contava ou alguém julgava as relações que eu tinha, não, eu via. E eu via com o meu próprio olhar. Sim. E eu consegui entender o que eu tinha pensado naquele momento da sessão, Ok. da minha vida, na Sua vida, sessão. na sua... E aí, então, basicamente, eu falava assim, cara, eu pensei isso, por isso que as coisas estão assim. Aham. Então, se eu pensar diferente, agora eu olhando isso de novo, eu consigo ter uma outra visão, Aham. tá tudo resolvido. Uau, fantástico. Então, eu tive, assim, eu sou um pouco... é muito fácil para falar de genética, porque depois de tudo que eu ganhei com genética, hoje em dia eu ainda ajudo pessoas com isso. Pois é, então você se especializou mais, se especializou em Na verdade genética? foi assim, depois de um tempo já em genética, aí, lendo algumas obras de Ron e entendendo mais sobre a vida, o que aconteceu foi que eu tive o desejo de poder saber auditar. Isso. Porque eu queria ter o ponto de vista do que era um auditor. Ótimo. E eu entendia que de alguma forma isso ia ajudar a minha vida. E na minha época eu trabalhava com vendas, e isso Sim. me ajudou muito a ajudar. Eu comecei a entender vendas de uma forma diferente. Eu Olha entendia só. vendas antes como eu preciso entregar alguma coisa para alguém e arrancar dinheiro dessa pessoa, Tá. de alguma forma. Tá. E depois eu comecei a entender que a pessoa comprava de mim quando eu conseguia ajudá-la.
Olha só. E isso foi um ganho que eu tive depois que eu fiz o curso de auditor de genética. E minha vida ainda prosperou ainda mais. Acho que a melhor parte de poder auditar e de poder ajudar as pessoas próximas a você, independente de se que eu não cobrava nada por isso, eu não fiz o curso para eu virar um auditor profissional, sim, apesar de eu ser hoje, mas essa não foi a minha ideia inicial. Sim. A minha ideia inicial era ver pessoas próximas a mim, que tinham um certo sofrimento, que tinham uma certa dor de cabeça, que tinham um certo problema, e que às vezes ir para a sessão e se auditar com alguém que não conhecia e que estava longe, que não sei o que, às vezes não era um super interesse de quero resolver minha vida, mas era alguma coisa que incomodava. Sim. E aí eu conseguia ajudar, e aí eu conseguia dar alguma base do tipo, olha, tá vendo o que isso faz? Aí a pessoa, uau, e agora o que eu faço? Agora você procura um auditor mesmo, porque na época não era o meu trabalho. Sim. Então isso para mim foi assim, sem dúvidas um enorme ganho. Tá. E hoje, óbvio que eu me sinto muito mais realizado profissionalmente, não por conta do que eu tenho exatamente financeiramente ou todos os ganhos que eu tive, mas pelo que eu tenho financeiramente, eu consigo fazer várias outras coisas. Sim. Isso é uma das outras coisas que a genética me deu, que eu acho que é bem interessante a gente colocar, porque eu fiquei muito mais habilidoso. Muito bom. Então eu consigo ter vários negócios, eu consigo fazer várias coisas. Ótimo. Então eu tenho mais de uma fonte de renda, o que geralmente eu não conseguia antes. Eu me via preso ali no trabalho e trabalhar para mim era uma coisa meio assustadora. Assim. Se eu não for trabalhar, estou com problemas. E hoje eu consigo ter um tempo mais... As coisas funcionam melhor para mim. Olha, perfeito. Como se minha sorte tivesse aumentado de alguma forma. Claro, perfeito, parabéns. Obrigado. Tem alguma história, assim, alguém que você fez a terapia de genética, aplicou e tal, e teve uma mudança, ou então um caso específico? Cara, ou ela entendeu coisas sobre a vida dela? Tenho, acho que 2 que são, de certa forma, tem vários. Tá, imagino. Mas assim, acho que tem 3 que pra mim são, acho que mais fortes, assim. Tá. Uma pessoa era uma cliente minha, e durante as conversas sobre quando ela comprou o meu produto, que era na época um seguro de vida, ela me contou sobre as situações de família, dificuldades, tinha perdido pai, tinha perdido mãe, era mãe solteira e várias dificuldades. Tá. E essa pessoa, depois que eu dei 2 sessões para ela, só 2 sessões, uau, ela mudou a vida dela completamente. Assim. Ela parece diferente. Uau. E ela se tornou uma pessoa mais alegre, mais bonita, inclusive. Eu fiquei meio chocado com o quanto as sessões fizeram bem para ela, porque foram muito poucas. Uau. Esse foi um caso. Tem outro caso que é um jogador de futebol, que eu dou sessão para ele. Que bacana. E também na primeira sessão que eu dei para ele, a primeira coisa que ele me falou depois foi: eu percebi que agora eu consigo dormir direito. Muito bom, hein? Que ele nem imaginava que ele tinha problema para dormir e que ele dormia mal. Ou seja, era um hábito dele, ele nem ele não tinha se tocado que ele não descansava tão bem à noite quanto ele deveria descansar. E ele falou assim, cara, hoje em dia à noite eu descanso. Olha. E isso foi 3 dias da primeira sessão dele. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, faz 3 dias que eu durmo mesmo. Eu falei, uau. Ele falou assim, eu não tinha percebido que eu não dormia. E uma outra coisa, que teve um rapaz que eu dei um curso de eficiência pessoal pra ele. Ok. Ele fez o curso, amou, tal, não sei o que, papapá. Depois de um mês a gente começou a fazer as sessões. Ele também fez, acho que coisas de... Era um amigo meu pessoal, ele fez coisa de 4 sessões comigo, em sábados diversos, assim. Tá. E esse cara, assim, ele me escreveu uma mensagem, eu tenho isso registrado, é muito doido. Ele falou assim, cara, não sei o que você fez, mas minha vida mudou completamente. Uau. Minha relação em casa melhorou, eu fui promovido no trabalho, eu nem sei explicar porque eu não estava esperando. Olha. E ele falou assim, cara, eu me sinto... Quando eu acordo de manhã, eu tenho vontade de fazer as coisas. Olha, e que ele não tinha. Que ele não tinha. E ele procurou o curso de eficiência pessoal pelo estresse que ele tinha no trabalho. Nossa. Que ele resolveu o estresse no curso, sim, mas ele não resolveu o bem-estar no trabalho. Ok. E depois das sessões, uma coisa que ele falou assim, cara, tipo assim, eu acordo empolgado para fazer as coisas. Uau. Ou seja, eu imagino que na sessão tenha retirado aí alguma carga emocional. Assim, coisas, geralmente, são coisas de criança. Então caiu, machucou, e aí escuta alguma coisa do tipo, cuidado, ou você não pode fazer isso, ou não faz assim. E aquilo fica. E na sessão isso não é nem difícil de você encontrar. Porque essas dores físicas, acidentes, são coisas que você percorre, você lembra que isso aconteceu. E se você não lembra, alguém te contou que você sofreu um acidente assim.
Então, essas coisas são muito curiosas, porque às vezes a pessoa lembra que aconteceu, mas não lembra como aconteceu. Sim, e o que está gravado ali, E o que né? está gravado ali. Então, quando a pessoa se dá conta de realmente como foi, e que aquilo já não tem mais nenhum efeito sobre ela, Sim. ela fica meio pasma e de alguma forma a vida começa a funcionar melhor. Opa! E é quase que sem esforço, porque não Sim. tem exatamente um esforço, Sim. né? Você tem um ponto de vista, mas você não é uma coisa que você se esforça para fazer, você simplesmente faz. Sim. Então é muito curioso porque eu me lembro muito bem das minhas primeiras sessões e é como se fosse uma série de milagres, assim, coisas que você não esperava ou que não estava esperando e as coisas simplesmente aconteciam. Uau! Então, para mim é um prazer, assim, muito Maravilha. grande. Eu trabalho parte do meu tempo com Dianética, eu não sou um profissional que só faço isso, eu tenho algumas outras coisas, eu divido o meu tempo. Sim. Não é uma fonte de renda para mim, que de verdade é o que me mantém, mas é uma fonte de renda ou uma fonte de vida para mim, porque é quando eu me sinto melhor, assim, quando eu consigo perceber que eu consigo ajudar de verdade as pessoas em pouco tempo. Porque não é como o que a gente conhecia como terapia, que você fica anos e anos e vai e faz, tipo, não. Você não precisa ficar se desgastando e ficar tendo diversos milhares de encontros. É uma coisa rápida. Você resolve muita coisa em pouco tempo. Pelo menos para mim foi assim e para as pessoas que também eu auditei foram assim. Opa, então, excelente. eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que e as pessoas que eu converso que também passaram pelas mesmas experiências contam as mesmas histórias de alguma forma. Então, obviamente eu me sinto muito orgulhoso e muito realizado em relação a isso. Claro. Nossa, parabéns, André. Obrigado, Ari. Lindas histórias, que continue assim, levando muito sem dúvida, sempre mais. Sempre mais, sem dúvida. Parabéns, Obrigado. Valeu. Falou.